sabem, o meu desejo é que cada vez que nós nos juntamos haja alguém que possa declarar aquilo que nós cantámos na primeira música: o inferno perdeu mais um. Amém? Porque todos nós fomos resgatados do inferno. Amém? Então o meu desejo é que nós possamos trazer pessoas e alcançar pessoas, que elas possam chegar aqui e dizer: o inferno perdeu mais um. O inferno perdeu mais um. Amém? E as pessoas da nossa família possam dizer: o inferno perdeu mais um. Amém? Porque o inferno ele não vai ganhar. Amém? Amém. Amém. Eu vou falar sobre duas mulheres hoje. Duas mulheres que nós conhecemos muito bem na Bíblia. E eu dei como título Aos Teus Pés, Senhor. Amém? Eu queria ler, antes de nós começarmos, ler uma passagem que está em Lucas 10, 38 a 42. E diz assim: E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, e com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, ou a boa parte, a qual esta não lhe será tirada. Amém? Até aqui. Amém? Acho que todos nós, de uma maneira geral, nós já ouvimos falar destas duas mulheres. Marta, Maria. Essas duas mulheres, elas eram irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou lá em João 11. Elas eram irmãos de Lázaro. Mas sabem, muitas vezes nós ouvimos falar destas duas mulheres de uma forma básica. E nós, aquilo que nós ouvimos falar que Maria sentou-se aos pés de Jesus e que a Marta só queria trabalhar. Trabalhar, 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 não dava importância a Jesus. Mas sabem, eu hoje queria ver convosco alguns detalhes que muitas vezes nos escapam e que nos ajudam também a entender a forma, e isto para nós percebermos que nestas duas mulheres nós podemos ver algumas coisas que são muito idênticas. Amém? E vou partilhar isso com vocês, e também porque nós aqui podemos ver propósitos. Amém? Nós podemos ver dois propósitos que são muito essenciais, que um é servir, que nós, se olharmos assim, quem é que serve? Marta. Não é? Marta, porque só queria trabalhar, só queria servir. Amém? E a outra, ela queria crescer. Amém? Ela queria crescer aos pés de Jesus. Amém? Então são dois propósitos que estão presentes nesta passagem. E quando nós entendemos os propósitos, em que nós temos falado várias vezes que os propósitos eles têm que crescer em nós de uma maneira equilibrada. Amém? Nenhum dos propósitos, e os propósitos, se vocês se lembram, eles são pertencer, adorar, crescer, servir e alcançar. Então nenhum deles se deve destacar mais um do outro, mas eles devem ser harmoniosos, eles devem ser equilibrados na nossa vida, para que a nossa vida, com esses propósitos, a nossa vida seja muito mais produtiva. Amém? Mas eu queria ver com vocês algumas coisas, 3 coisas essenciais que nós podemos ver em relação a isto. Amém? É muito interessante, e eu queria que nós percebêssemos isto, é que todos nós, dentro de nós temos Maria e nós temos Marta. Amém? Ninguém pode dizer assim: eu sou Marta. Eu sou Maria. Não, todos nós temos Marta e Maria. Amém? Então, se nós percebermos que Jesus ele ia passando para Betânia e ele ia caminhando com os seus discípulos, e Marta, que era a mais velha, ela convidou Jesus a entrar na casa dela. Amém? Marta disse: Jesus, vem à minha casa. Mas quando Jesus entrou em casa, quando Jesus foi para a casa de Marta, quem lá estava? Maria. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós
temos as duas pessoas cá dentro de nós. Nós aceitamos Jesus, dizer assim, olha, eu, Marta, eu convido Jesus a entrar na minha vida, mas quando Jesus entra, Maria também cá está, porque nós não vivemos sem as duas. Amém? Eu quero que vocês vejam isto no sentido figurado, em que nós temos que perceber que os dois propósitos, eles estão bem presentes na nossa vida. Amém? É claro que nós podemos dizer assim, não, mas eu às vezes não tenho vontade de estar na presença de Deus, às vezes não tenho vontade, mas isso não quer dizer que Ele não esteja lá. Isso quer dizer que a tua vontade não quer fazê-lo, a tua vontade não quer estar com Ele, a tua vontade, que é o teu eu, ele não quer estar na presença de Deus, ele não quer estar aos pés de Jesus. Amém? Mas as duas pessoas, elas existem em nós. Amém? Agora, muitas vezes nós entendemos que Marta, ela escolheu a pior opção. Amém? Marta estava tão ocupada naquele tempo, naquele momento, em que ela esqueceu-se de ouvir Jesus. Isso é o que nós entendemos. Mas sabem, nos chamou a atenção, e nós vamos ler no versículo 39, e diz assim: e tinha esta, Marta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Amém? Eu queria que vocês fixassem nisto. Maria, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Sabem, quando nós lemos isto na primeira instância, no primeiro momento, aquilo que nós percebemos é que todos os homens estavam aos pés de Jesus, porque na altura só os homens podiam estar aos pés de Jesus para aprender, para ouvir dele. Mas sabem, aquilo que se nós lermos bem, é que Marta também estava aos pés de Jesus. Marta também estava lá, não era só os discípulos. Amém? Porque a Bíblia não diz em nenhum momento em que Marta não se sentou aos pés de Jesus. Assim como não diz em nenhum momento que Maria não ajudou Marta. Amém? Amém? Isto é muito importante. É muito importante porque nós às vezes percebemos, e aquilo que nós queremos entender quando lemos esta passagem, é mesmo isso. É que Marta só esteve ao pé de Jesus, Maria só esteve aos pés de Jesus, e que Marta foi a única que trabalhou. Não é isso que está ali. Amém? Marta também se sentou aos pés de Jesus. Amém? Agora, se nós pensarmos assim, não, agora, mas assim isso não faz muito sentido. Amém? Eu quero dizer isto porquê? Porque muitas vezes que nós estamos no nosso tempo devocional, muitas vezes nós estamos a ler a Bíblia, nós estamos a orar, nós estamos a tentar ter um tempo com Deus, mas a nossa mente não está lá. Quantas vezes nós estamos a querer meditar na palavra de Deus, ler, aprender, Deus fala comigo e hoje a roupa está suja na máquina. Tenho que preparar o almoço para a Isabel e a bifana do Jonas está a queimar. Amém? Então, se nós nos posicionarmos nesta situação, aquilo que estava a acontecer é que Marta, ela estava aos pés de Jesus, mas ela estava preocupada com tudo aquilo que tinha que fazer. E é isto que Jesus está a dizer. Ela estava preocupada, ela estava ansiosa, ela estava atarefada, não porque não tivesse estado ali aos pés de Jesus, e eu acredito que ela esteve aos pés de Jesus e que de repente ela teve que sair porque estava mais preocupada com aquilo que ela tinha que fazer, com as áreas, tudo, de servir as pessoas para comer, para sentar, para limpar, não importa, hein? Mas aquilo que Jesus está a dizer é que quando nós estamos aos pés de Jesus, se tu não estiveres com a tua mente e com o teu coração, então tu não estás a 100%. E foi isso que passou com Marta. Amém? Então aquilo que nós possamos entender é que a distração, aquilo que é a nossa mente distraída, ela tira-nos do foco que nós temos que ter. Verdade. Amém? A distração, ela desvia-nos do foco. Amém? E a minha pergunta é esta: onde é que está o teu foco? Onde é que está o teu foco? Será que está no teu trabalho? Será que está nos teus amigos? Será que está na tua família? Na tua enfermidade?
Onde é que está o teu foco? Amém? Será que nós estamos a focar nas coisas certas? Ou será que nós nos estamos a focar nas coisas erradas? Porque nós temos que entender que nós, quando vamos aos pés de Jesus, e foi isso que Maria fez, ela não estava preocupada com o trabalho. Ela queria estar ali, a receber de Deus. A receber de Deus. E era isso que Jesus queria, que elas recebessem de Deus. Porque o resto ia estar resolvido. Jesus não estava nem preocupado com se havia pão, com se havia vinho. Não era essa a intenção de Jesus. Jesus não estava preocupado com isso. Quem estava preocupado era Marta. Então, quando tu vais aos pés de Jesus, não te distraias. Não te distraias, apenas confia que tudo aquilo que te causa distração não importa. Tudo aquilo que te causa ansiedade não importa. Porque o que é aquilo que Jesus tem que resolver, Ele vai resolver. Não adianta tu estares preocupado, porque Ele vai resolver, Ele vai fazer. Amém? Amém. A segunda coisa que nós podemos ver é que a passagem diz que a passagem não diz que Maria não ajudou Marta. Não está lá escrito que Maria não ajudou Marta. Isso muitas vezes é a nossa ideia de quando lemos esta passagem. Amém? No versículo 40 diz assim: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Quantos daqui é que têm filhos? Eu tenho filhos. Todos nós temos filhos, né? Menos os nossos filhos. Né? Os nossos filhos ainda não têm filhos, mas nós pais temos filhos. Não é, Horácio? Amém? Quantos de nós é que já dissemos aos nossos filhos: vai fazer a tua cama? E o que é que eles respondem? Já vou. Já vou. Amém? Então, se nós pensarmos nesta passagem, aquilo que Marta está a dizer a Jesus: Jesus, tu não te importas que a minha irmã não me sirva? Vocês acreditam que Jesus não disse: epá, vai lá ajudar a Marta? Amém? Vai lá ajudá-la. E o que é que ela disse? Já vou. Agora estou na presença de Deus. Amém? Mas aqui não diz que Maria não foi. Amém? Agora, aquilo que eu entendo e aquilo que eu quero que nós percebamos hoje é que assim, em tudo aquilo que nós fazemos tem que haver um equilíbrio. Amém? Tem que haver um equilíbrio. Se nós servimos a Deus, nós não podemos servir a Deus sem termos a presença de Deus. Nós não podemos servir bem no nosso trabalho sem termos a presença de Deus. Nós não podemos servir bem os nossos familiares sem ter a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela tem que ser equilibrada na nossa vida. Para que tudo aquilo que nós façamos possa dar fruto. Amém? Então é importante nós equilibrarmos aquilo que é a nossa devoção, amém, com aquilo que é os nossos deveres práticos. Amém? É muito importante. Amém? E foi isso que Maria fez. Maria escolheu a melhor parte. Amém? Foi isso que Jesus disse. Amém? Nós temos tendência muitas vezes, e eu também faço isso, quando estou a trabalhar, eu quero é trabalho. Estou focado, às vezes estou focado nas gambas, nas tortilhas. Amém? Porque é isso que é o meu eu. É isso que é o meu eu. Eu quero fazer, porque eu preciso fazer. Tenho a necessidade de fazer. Mas muitas vezes eu não tenho a necessidade, mas ainda arranjo coisas para fazer. Às vezes faz parte. A minha mulher também é assim às vezes. Não há nada aos meus olhos não há nada para fazer, mas ela ainda arranja sempre qualquer coisa. Mas acho que não é só a minha. Horácio, a tua mulher não é assim? Arranja, Horácio, levanta, vai fazer isto. E o Horácio 6 meses depois vai fazer. Amém? Como todos os homens. Amém? Mas é importante nós percebermos isso. Amém? Que o nosso foco nós temos que ser equilibrados. A presença de Deus e o trabalho. E foi isso que não foi feito nesta passagem. Marta não tinha o equilíbrio de estar na presença de Deus, e Maria, ela foi chamada a atenção para que pudesse ajudar também a Marta. Amém? Amém. É importante nós percebermos que em tudo na nossa vida nós temos que ser equilibrados e intencionais. Amém? Eclesiastes 3 diz: há
tempo para tudo debaixo do céu. Amém? Há tempo para tudo. Versículo 1. Há tempo para tudo. Amém? E muitas vezes nós é que achamos que o mundo vai acabar amanhã. Mas não vai. Amém? Podem ficar descansados, que nós amanhã ainda vamos ter um dia normal. Amém? Então, quando nós olhamos para isto, o meu desafio para vocês é que nós consigamos ter um equilíbrio entre aquilo que é os nossos tempos devocionais, estar na presença de Deus, o nosso tempo de trabalho, o nosso tempo de família, o nosso tempo do nosso casamento com a nossa esposa, o nosso tempo com os nossos filhos. É importante nós percebermos isto. Amém? Porque nós, para crescermos, nós temos que estar na presença de Deus, mas para servirmos, nós temos que servir os outros. Amém? Eu não posso servir a Deus sem servir os outros. Eu não posso dizer assim, eu agora sou pastor e eu agora estou aqui no meu pedestral, minha função, eu sirvo os outros orando. Não. Não, eu sirvo os outros quando eu estou perto das pessoas. Quando eu amo as pessoas, quando eu ajudo as pessoas. É a forma que nós temos para servir. Amém? Amém? A Bíblia diz o segundo grande mandamento. Qual é? Ame os outros como a si mesmo. Amém? Ame os outros como a si mesmo. E eu, para amar os outros, eu tenho que os servir. Porque quando eu estou a servir os outros, eu estou a servir a Deus. Amém? Amém? A presença de Deus, ela nos faz descansar. Amém? Salmo 23, acho que todos nós conhecemos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Deitar-me faz em águas tranquilas, guia-me mansamente. Amém? Todos nós conhecemos. Amém? Então, na presença de Deus há descanso. Na presença de Deus há paz. Na presença de Deus o nosso coração fica quieto. Fica tranquilo. Amém? Para que nós possamos continuar nesta luta diária, nesta vida que nós temos às vezes tão atarefada, tão cheia. Amém? Sabem, quando nós temos situações difíceis na nossa vida, eu acho que todos nós passamos por isso, nós ficamos ansiosos. Marta estava ansiosa porque estava numa situação difícil. Eu imagino que ela não devia estar a pensar, ela devia estar a pensar que não ia conseguir fazer as coisas como ela imaginava. Ora, as mulheres são muito assim, quando elas imaginam, elas fixam as coisas, não é? Podes dizer que a Sandra não te vai bater, Horácio, tranquilo. Então, mas elas são obstinadas, eu sei o que é isso. Elas metem uma coisa na cabeça e não há nada que arranque. E Marta devia estar assim, não, eu quero as coisas assim. E Maria está lá, não me ajuda. Então isso causa ansiedade nas pessoas. Causa. Alguns homens também são assim. Eu não sou. Mas pronto. Amém? Mas há pessoas que são assim. E se as coisas não correm como elas querem, elas ficam ansiosas. Elas ficam atarefadas porque as coisas não estão a ocorrer. E Marta estava a viver isto. Amém? Amém? Mas Maria ela estava aos pés de Jesus. Ela estava aos pés de Jesus e sabia que aquilo não era nada. Aquilo não era um grande problema para as coisas não saírem como Marta queria. Amém? Então vamos ter foco. Amém? Vamos ter foco naquilo que nós queremos. Quando nós estamos aos pés de Jesus, estar com a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida disponível para aprender de Jesus, para aprender aquilo que Ele tem para nos ensinar. Amém? Como Maria fez. Amém? Amém? Em terceiro lugar, Jesus lhe deu uma promessa. Amém? E essa promessa foi crescimento. Amém? Quando tu escolhes estar aos pés, atento aos pés de Jesus, aprender com Ele, ter o teu tempo com Ele, Jesus, Ele te faz crescer. Amém? É interessante nós percebermos que Jesus, Ele não disse a Maria, Ele não disse a Marta que Maria tinha escolhido a única parte. Amém? Aquilo que está lá escrito é que Maria escolheu a melhor parte. E sabem, não é impossível haver a melhor parte
se não houver duas partes. Amém? Não é possível haver duas partes, a melhor parte, se não houver duas partes. Porque não existe melhor que nada. Não existe. Amém? Então, o melhor é sempre uma parte diferente de uma outra. Amém? Então, Jesus, o que ele disse a Maria foi... a Marta foi... Maria escolheu a melhor parte. Ela quis crescer. Ela quis estar aos pés de Jesus para crescer. Eu acredito que se Marta, se ela continuasse aos pés de Jesus, como Maria esteve, ela não ia ter este problema todo. Este problema não iria existir. Porque Marta estaria a escolher também a melhor parte. Amém? Então, quando nós escolhemos a melhor parte, que é estar na presença de Deus, amém? Quando nós escolhemos a melhor parte, amém? Essa parte te traz crescimento. Ou seja, estar aos pés de Cristo, ela te traz crescimento. Amém? Crescer é um processo normal. Nós já falámos tantas vezes aqui e vamos voltar a falar. Crescer é um processo normal. Quem não cresce está doente. Amém? Quando nós vimos à presença de Deus, quando nós levamos tempos e tempos na igreja, como cristãos, a ter comunhão uns com os outros, amém? Nós temos que crescer. Nós temos que deixar de ser meninos. Nós temos que deixar de comer aquela papinha, aquela Cerelac. Há Cerelac no Brasil, Sandra? Cerelac. Existe. Ou aquela papa da aveia, não é? Aquela papinha, não é? Aquela papa da aveia. Temos de deixar de comer para comer feijoada, para comer coisas que nos alimentem. Porque chega a um ponto, nas crianças, se nós virmos as crianças, elas chegam a um ponto que elas não querem mais aquelas papinhas. Elas querem começar a comer carne, não é? Costelinha, não é? Feijoada. Porquê? Porque isso faz com que a criança cresça. E nós temos que crescer na presença de Deus. Amém? Chega de nós nos alimentarmos de pequenas coisinhas que às vezes vêm não, meus queridos, é tempo de nós crescermos. Porque quando nós crescermos, esta igreja vai crescer. Nós vamos crescer e nós necessitamos de todos para sustentar aquilo que Deus vai fazer nesta igreja. Amém? Eu costumo dizer que ninguém é insubstituível, mas ninguém também é indispensável. Amém? Eu não sou insubstituível, mas eu também não sou indispensável. Amém? Porque cada um de nós faz falta no reino de Deus. Cada um de nós é importante no reino de Deus. Amém? E cada um de vocês é importante nesta igreja, é importante neste trabalho. Amém? Amém? Nós acreditamos que cada pessoa, cada um de nós é um servo. Cada um de nós é um ministro. Amém? Agora, nós temos que aprender a ser equilibrados nas coisas. Amém? E perceber que a posição de Marta e a posição de Maria, elas estão as duas dentro de nós. E nós temos que entender que dentro de nós temos que saber equilibrá-las. A nossa Marta e a nossa Maria, elas têm que ser equilibradas. Amém? Muitas vezes nós pensamos que não, eu agora não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para servir, eu estou muito atarefado, então eu vou ficar só na presença de Deus. Eu vou ficar só a ouvir, a alimentar, a crescer. E a outra parte diz, não, agora não tenho tempo para Deus, eu vou só servir, eu quero estar a servir café, eu quero estar... Não é isso que Deus quer para ti. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para nós. Amém? Ele quer que nós sirvamos e possamos desfrutar da sua presença. Amém? De uma forma equilibrada. Amém? Crescimento mais serviço é igual a maturidade. Amém? Nós não conseguimos chegar à plena maturidade em Cristo. Todos nós queremos ser a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Nós queremos ter maturidade em Cristo. Nós queremos ser mais como Ele. Muitas vezes nós oramos, Deus, eu quero ser mais como Tu. Faz-me parecido contigo. Mas Jesus, para nós termos essa maturidade, crescimento mais serviço é igual a maturidade. Amém? Nós só conseguimos alcançar a plena maturidade em Cristo se nós conseguirmos crescer
e se nós conseguirmos servir. Esta junção das duas coisas faz com que nós possamos ser mais como Jesus. Amém? Criados à imagem e semelhança dele. Amém? Amém. Então, nós somos um povo imigrante. Estamos noutro país. Mas sabem, é tão importante nós percebermos aquilo que nós queremos na nossa vida. É tão importante nós não andarmos distraídos com tudo aquilo que nós... Sabem, eu acho que com todos nós acontece isto. Nós, quando planeamos ir para um outro país, nós traçamos planos. Agora vou. Alguns até apoiam em curto prazo. Eu só lá vou estar 2 anos. E ao fim de 10 anos ainda estou à espera que esses 2 anos passem. É lá. Amém? Amém? Muitas vezes nós planeamos. Eu vou agora estar 2 anos ali em Londres, na Inglaterra. Eu vou trabalhar. E vou mandar dinheiro para o Brasil, vou mandar dinheiro para Portugal, vou mandar dinheiro para a Madeira, vou mandar... O que é certo é que esses 2 anos, quando nós chegamos ao fim dos 2 anos, nós ainda nem começamos. Ainda estamos a aterrar. Amém? E quando chegamos ao fim de 10 anos, nós começamos a perceber que os nossos planos ficaram furados. Não é? Que a coisa não era bem assim como nós pensávamos. E há pessoas que estão aqui anos e anos e anos e não entendem que aquilo que eles planearam não tem nada a ver com o que Deus tem planeado para eles. Aquilo que tu planeaste não tem nada a ver com aquilo que Deus planeou para ti. Sabem? Eu acredito, por exemplo, a Laura, quando planeou vir para aqui, não planeou estar na igreja. Ela não planeou se converter. Ela não planeou aceitar Jesus. Mas o que é que aconteceu? Ela aceitou. Amém? Ela está connosco. Ela está na igreja. Ela está a servir a Deus. Ela está a crescer. Então os planos que nós planeamos não têm a ver com os planos que Deus tem para nós. Amém? Porque se vocês derem conta, nós nunca vamos incluir Deus naquilo que é os nossos planos. Nós nunca vamos incluir. Eu quando fui para a Espanha, eu fui para trabalhar, eu não incluí Deus naquilo. E posso ser sincero com vocês, quando eu vim para aqui, eu não incluí Deus na minha vinda para cá. Amém? Mas nós temos que entender que os planos de Deus, eles são maiores que os nossos. Os planos de Deus, eles são maiores que os nossos. Não vale a pena nós darmos voltas. Não vale a pena nós programarmos detalhe a detalhe. Porque Deus, Ele tem um plano para ti. Ele tem um propósito para ti. Amém? E quando tu entenderes que Deus tem um plano e um propósito para ti, tu vais deixar de matar a cabeça. Há pessoas que fazem, pensam, até sair fogo. Amém? Mas Deus não quer que tu faças isso. Deus quer que apenas tu derrames aos pés e confies nele. E sirvas os outros. Ames pessoas, cuides de pessoas. Amém? Porque aquilo que Deus tem para ti, se Ele te revelasse, tu não irias aguentar. Amém? Aquilo que Deus tem para ti, se Ele te revelasse hoje, tu dirias assim: não deve ser, isto não é para a Marisa. Não. Mas aquilo que Deus tem para ti, Marisa, é muito maior que aquilo que tu possas imaginar. Cada um de nós, aquilo que Deus tem para nós é muito mais que aquilo que nós possamos imaginar. Aquilo que Deus tem para esta igreja é muito mais que aquilo que nós possamos imaginar. Amém? Então vamos estar aos pés de Deus. Amém? Vamos estar a escolher a melhor parte. E a melhor parte é nós termos um relacionamento equilibrado com Ele. Cumprir os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Amém? E pôr em prática tudo aquilo que Ele nos tem ensinado. Amém? E esta conferência é um propósito. Amém? Alcançar. Amém? Vamos mostrar aos outros que nós temos a verdade. Que nós temos a vida. Amém? Nós não temos uma coisa qualquer. Nós não temos uma coisita pequenita aí. Não. Nós temos a vida. Nós temos a vida. Não há vida além de Jesus. Oh, aleluia. Porque todos nós, quando estamos sem Jesus, não temos vida. Nós estamos mortos. Amém? Mas Deus nos resgatou da morte para a vida. É isso que a Bíblia diz. Jesus, Ele nos resgatou da morte para a vida. E hoje nós temos vida. E vida plena.
Então nós temos que mostrar aos outros que a vida de Deus em nós também é para eles. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar de pé. Amém? Amém. Amém. Sabem? Deus tem trazido alguns desafios à nossa vida, à nossa igreja, e às vezes nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para aquilo que os nossos olhos veem e muitas vezes não é animador. Muitas vezes nós queríamos ver mais. Às vezes eu olho para a igreja e eu desejava que todas as pessoas pudessem vir. Ouvi uma vez, o ano passado, um pastor Abe Uber, e eu creio que ele este ano comentou isso também na conferência Fortalecer. Ele diz que ele tinha uma igreja vazia. E ele tinha duas pessoas, que era ele e a sua esposa naquela igreja. E ele fazia algo que era muito interessante. E eu digo-vos, eu quando ouvi isto, animou a minha fé. E ele falava para as cadeiras vazias. Ele falava para a cadeira: e tu aí naquela cadeira, seja abençoado, tu aí naquela cadeira, Deus vai mudar a tua vida, tu aí naquela cadeira. Mas não estava ninguém. Hoje a igreja dele tem 20 mil membros. 20 mil. Porque este homem teve fé e viu além daquilo que os outros veem. Aquilo que eu vejo em vocês é além daquilo que os outros veem. Porque cada um de nós é um potencial. Cada um de nós está a ser lapidado. Muitos de nós vimos com culturas de igreja muito diferentes daquilo que nós temos aqui. Mas aquilo que eu vejo é aquilo que Deus Ele está a fazer. Aquilo que eu vejo é aquilo que Deus quer fazer. Amém? Agora depende de ti se tu queres seguir, se tu queres crescer. Amém? Porque há uma coisa que a Bíblia diz que Jesus, o Espírito Santo, Ele é cavalheiro. Amém? A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e habitarei nele. Amém? Aquilo que Deus quer fazer, és tu que tens que abrir para fazer. Aleluia. Mas eu tenho a certeza que Ele quer. Amém? Eu tenho a certeza que Ele quer. Agora depende de nós. Amém? Porque eu acredito que nós vamos estar com um tempo maravilhoso na presença de Deus. Nós vamos ver coisas aqui. Eu estava a falar ainda há pouco com o Maria, estava a dizer: nós vamos ter a nossa campanha este ano. A nossa campanha este ano é 40 dias dos milagres de Jesus. E eu quero ver milagres neste lugar. Amém? Eu quero ver milagres neste lugar. Eu quero ver vidas transformadas neste lugar. Porque Deus pode. Deus pode. Muitas vezes Ele não faz porque não depende dEle, depende de nós. Amém? Amém.